Bom dia, turma! Como vocês estão hoje? Vamos começar a nossa aula falando de um assunto bem colorido e que faz parte principalmente da cultura aqui da nossa região, Cariri. Eu estou falando de reisado. Eu vou mostrar para vocês um vídeo contando um pouco sobre essa cultura tão maravilhosa que é o reisado. De hoje vai falar um pouco sobre os reisados, uma das tradições populares mais ricas e apreciadas do folclore brasileiro, principalmente na região Nordeste. Vamos conhecer? Reisado é o nome dado aos festejos realizados por grupos que cantam os chamados ternos entre o Natal e o Dia dos Reis Magos, ou Dia de Reis, em 6 de janeiro. Muitas vezes acrescentando às cantorias cenas baseadas em um enredo sobre o nascimento de Jesus e homenagens aos 3 reis magos. Durante o cortejo de reis, um grupo de músicos, cantores e dançarinos que percorrem as ruas das cidades e até propriedades rurais, de porta em porta, anunciando a chegada do Messias, pedindo prendas e fazendo louvações aos donos das casas por onde passam. Uma festa de cores, de fé, de alegria da mistura, da dança, do sagrado e do profano. Os praticantes do reisado personificam a história de gladiadores romanos, dos reis magos e a perseguição aos cristãos. Uma das principais características do reisado são os trajes vestidos pelos participantes, em geral muito coloridos, chapéus, fitas e espelhinhos. Os trajes coloridos enchem de magia os personagens principais do reisado. Os caretas, figuras cômicas das apresentações, usam trajes exóticos e muitas vezes se apresentam mascarados. Todas as demais figuras, Catirina, Mateus, Burrinha e o Boi, representam a tradição do Bumba Meu Boi. Lembram ainda um Nordeste que cresceu, junto com as patas do gado e da civilização do couro. Outra característica diz respeito à estrutura da festa. A maioria dos reisados festejados no Brasil transcorre segundo o mesmo roteiro: abertura da porta, entrada, louvação do divino, chamadas do rei, peças de sala, danças e guerra, a sorte, a despedida. O reisado é um teatro nômade, uma peregrinação de brincantes, sem começo ou fim, na busca interminável da utopia de um tempo eterno de festa. Uma viagem que vem do começo do mundo, como dizem os brincantes, e que, como o mundo, não se sabe se em alguma época se cabe. Para muitos mestres brincantes, o reisado é uma criação divina e veio do começo do mundo ou do nascimento do Deus menino. Por isso, o seu tempo é um tempo sagrado, não cotidiano, é um tempo cíclico que tem início todos os anos e periodicamente se renova. Um rito de renovação do mundo sagrado, criado por Deus e recriado pelo menino Jesus no dia do seu nascimento. O que os brincantes vivem no reisado é o mundo que busca o encontro do passado materializado no presente. Tempo de renovar a esperança, tempo de festa e de fé. O assunto de hoje é retas. Nós vamos aprender um pouco sobre segmentos de reta, retas e semi-retas. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre essa brincadeira tão legal que tem aí no livro de vocês.
Abram lá na página 88 e 89. Percebem que aí tem duas crianças brincando. Elas estão utilizando um brinquedo que é construído de material reciclável. Ele é feito com latas. Pode ser utilizado também copos. Você já viu um telefone de latas? É isso mesmo. Por meio desse dispositivo, você pode se comunicar com um amigo, falando e ouvindo um de cada vez. Para isso, é preciso manter o barbante esticado. Essa brincadeira é muito bacana, ela já existe há muito tempo, muito mais tempo que eu. Quando eu era criança, eu adorava brincar com os meus amigos de telefone. Percebam que as crianças, elas estão utilizando uma lata e um barbante bem esticado para essa brincadeira. Mas tem uma curiosidade sobre este brinquedo. Vocês sabiam que ele foi inventado por volta de 1666 pelo físico inglês Robert Hooke? Ao falar de um dos lados, o som vibra no fundo da lata e é propagado pelo barbante, que também vibra e transmite mecanicamente o barulho ao outro lado. As vibrações não são visíveis porque acontecem muito rapidamente, mas o fundo de uma lata acaba puxando e soltando o fundo da outra, que também se movimenta, e a voz de quem falou na primeira lata pode ser ouvida. É por isso que, se o barbante não estiver totalmente esticado, pode ser que o telefone não funcione, já que as vibrações não serão bem transmitidas. Vocês perceberam que o telefone de latas, mesmo sendo um brinquedo, e é um brinquedo feito com material reciclável, ele tem uma tecnologia, ele tem ciência por trás dele. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um telefone de latas? Vejam aí na casa de vocês se vocês têm o material. Vocês vão precisar de 2 latas ou pode ser também copos descartáveis ou potes de requeijão de plástico. E vocês vão precisar também de 2 palitos e um fio de barbante, que vocês possam esticá-lo de forma que vocês fiquem um pouco distante da pessoa que vai ouvir. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar um vídeo para vocês de crianças brincando com esse telefone e construindo um, certo? Vamos começar com 2 potes de requeijão com um furinho. Vocês pedem para os pais de vocês furar. Aí você pega o pedaço de barbante, põe uma ponta no furinho, em um lado. Na ponta, você amarra um pedaço de pauzinho. Dá 2 nozinhos para ficar bem firme e puxa lá pro fundo. Pega o outro copo e faz o mesmo processo. Está pronto o telefone sem fio. Agora é só brincar. Vamos falar um pouquinho sobre segmento de reta, reta e semi-reta? Abram o livro de vocês aí na página 90.
O fio bem esticado, usado na brincadeira anterior, nos dá a ideia de segmento de reta. Veja como Nicole ligou os pontos A e B usando uma régua e um lápis. Ao unir os pontos A e B usando a régua, Nicole traçou o caminho mais curto entre esses dois pontos, ou seja, ela obteve um segmento de reta. Então, o segmento de reta que Nicole traçou pode ser indicado por segmento AB. Os pontos A e B são as extremidades desse segmento. Na construção do brinquedo do telefone de latas, vocês perceberam que nós precisamos amarrar um palito em uma ponta e um palito na outra ponta do barbante, né? E entre os dois palitos, nós temos o barbante, claro. Então, vamos pensar nisso para pensar em segmento de reta. O segmento de reta seria, no caso, o barbante. E os dois pontos são os palitos que nós amarramos nas extremidades. O segmento de reta é o barbante que está entre um palito e outro. É esse caminho que o barbante faz. Então, o segmento de reta, eu posso dizer que ele parece com o barbante do telefone de latas. É uma linha reta que fica entre dois pontos. No livro, nós chamamos esses pontos de ponto A e B. E esses pontos A e B estão representados com letras maiúsculas e um traço em cima. Percebam aí no livro de vocês. É assim que nós mostramos quando tem um segmento de reta. Lembra quando nós estudamos as figuras geométricas espaciais? Vocês lembram do conceito de aresta? Eu vou lembrar com vocês. Quando nós aprendemos as figuras geométricas espaciais, nós aprendemos que essas figuras têm vértice, faces e arestas. As arestas, nós aprendemos que são os encontros de cada face com outra face. Então, são aquelas linhas que tem em volta da figura. Essas linhas que formam as figuras geométricas espaciais, nós chamamos elas de segmento de reta. Por que elas são segmentos de retas? Porque elas estão ligadas em dois pontos, duas extremidades da figura. Então, toda reta que tem pontos, um ponto de começo, um ponto de final, nós chamamos ela de segmento de reta. Se há apenas uma reta, uma linha solta, ela é só uma reta. Mas se ela tem dois pontos, um ponto aonde começa e um ponto aonde termina, nós chamamos ela de segmento de reta. E para representar esse segmento de reta, nós representamos sempre com letras maiúsculas, duas letras, no caso são dois pontos, são duas letras. Letras maiúsculas seguidas, por exemplo, AB, CD, duas letras seguidas, maiúsculas, e nós representamos elas duas juntas com um tracinho em cima. Isso é um segmento de reta. Para pensar em reta, vamos pensar na linha do horizonte. Quando a gente olha para o mar, bem bonito, calmo e tranquilo, nós vemos uma linha que se estende lá no horizonte. Pensem nisso
para lembrar de reta. Retas são como a linha do horizonte. Legal, né? Vamos aproveitar e fazer um desenho bem bacana da linha do horizonte. Vocês podem desenhar o sol nascente ou o sol poente e desenhem ele na linha do horizonte. Vamos aprender sobre segmento de reta, reta e semirreta. Reta, ela é uma linha traçada, que ela é infinita para os dois lados. Eu posso continuar ela infinitamente para esse lado e eu posso continuar ela infinitamente para esse lado. Ela pode ser assim na horizontal, ela pode ser na vertical ou ela pode ser na diagonal, que é assim deitada. Um segmento de reta, eu posso dizer que é um pedaço de uma reta. É como se eu pegasse um pedaço dessa reta e representasse ele assim, com dois pontos. Um ponto de início e um ponto de final. Esses pontos, eles são representados por letras maiúsculas, nesse caso aqui é a letra B e a letra C. Então, o segmento de reta é uma parte da reta, marcada por dois pontos. E o que é, então, uma semirreta? Uma semirreta significa que ela é uma reta que tem um começo. Então, ela está representada aqui no ponto E. O começo dela é aqui. Mas ela continua infinitamente. Vejam que ela vai aqui, ó, depois do ponto. Então, ela continua infinitamente para um dos lados apenas. Então, ela é uma reta que tem um começo, mas ela não tem um fim. Ela é infinita para um dos lados. A reta, ela é infinita nos dois lados. Ela não tem um ponto que marca um começo e um final. O segmento de reta, ela é um pedaço da reta, marcada por um ponto no começo e um ponto no final. E a semirreta, ela tem só um começo, mas ela não tem um fim. Ela é infinita para um dos lados, ela continua. Vejam que desse lado aqui, ó, não tem reta, não tem. Começa aqui nesse ponto. Então, ela é infinita apenas para esse lado. Outra ideia também que nós precisamos falar é sobre as linhas poligonais. Primeiro, para ser considerada uma linha poligonal, ela não pode ser simplesmente reta. Então, não pode ser várias linhas retas. Ela tem que ser linhas assim, ó, formando figuras assim. A primeira linha poligonal é a linha poligonal simples e aberta. Ela é simples porque são formados por retas que não se encontram, elas não se cruzam. E ela é aberta. Vocês estão vendo que ela tem uma abertura aqui, ó. Ela não se fecha, formando uma figura. Nós temos a linha simples e fechada. Ela é simples porque nenhuma linha passa por cima de outra. Vocês percebem, ó, nenhuma reta passa por cima da outra. Cada uma tem o seu caminho. Mas ela é fechada porque, ó, vocês estão vendo que ela forma uma figura. Todos os lados dela está fechado por uma reta. A figura não simples e aberta. As linhas poligonais não simples e aberta. As linhas não simples e aberta, elas são não simples porque elas passam por cima de outras. Ó, vejam que essa reta passa por cima dessa outra. Então, ela não é simples,
Nesses outros dois casos, ó, nenhuma reta passa por cima de outra. Nesse caso, passa, então ela é não simples. E ela é aberta porque ela tem um dos lados sem nenhuma reta, tá aberto. E na linha poligonal não simples e fechada, nós temos linhas que se cruzam, que é esse caso aqui, ó, uma passa por cima da outra. E ela é fechada porque não tem nenhum lado da figura que não tenha uma reta. Todos os lados têm uma reta. Então, todos os lados está fechado. Então, assim nós temos as linhas poligonais simples e aberta, linhas poligonais simples e fechadas, linhas poligonais não simples e abertas, e linhas poligonais não simples e fechada.